Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Bruna, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui num momento de silêncio roubado, porque minha família deu uma saída com a garganta doendo, usando uma rara oportunidade pra, rapidinho, fazer um vídeo sobre os livros que eu li em dezembro. Hoje é dia 1º de janeiro, eu esperei até hoje pra fazer esse vídeo porque eu terminei um livro ontem, e um muito bom por sinal. Eu ainda não sei quando que eu vou conseguir gravar o meu vídeo de retrospectiva do ano inteiro, mas eu já tenho aqui as informações que eu irei compartilhar com vocês. Mas, bom, hoje eu tô aqui realmente pra falar só dos livros que eu li em dezembro. Eu fiz um vídeo falando especificamente sobre outubro e novembro, né? Geralmente eu não faria, geralmente eu faria tudo junto, mas como, graças a Deus, eu estou de férias e estive de férias a maior parte do mês de dezembro, eu resolvi separar um vídeo específico pra falar sobre esse mês. E, aliás, eu estou no belo cenário nevado da casa da minha mãe, no Wisconsin. Estou passando as férias aqui e tem sido muito proveitoso. Eu não sei se eu vou conseguir ler tanto quanto eu planejava ler nessa viagem, porque eu tô mais ocupada do que eu imaginava, né? Com passeios, visitas, famílias, festas, turismo, sair pra brincar na neve com as minhas irmãs. O que, aliás, eu já fiz 2 vezes, tal qual uma criança. Mas enfim, ainda assim, eu já consegui, em mais ou menos um pouco mais de uma semana de viagem, eu já consegui ler 2 livros. E eu espero conseguir ler muito mais. Inclusive, hoje eu vou começar um livro que eu peguei numa biblioteca aqui, que é a continuação de Vivo de Ferro. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos começar aqui com o primeiro livro que eu terminei em dezembro. Eu não tô com nenhum livro, é claro, porque eu não tô na minha casa. Quase todos os livros ficaram na minha casa, então eu estou só usando o meu caderninho de resenhas pra lembrar da ordem dos livros que eu li em dezembro. O primeiro que eu terminei foi Indomada, que é o último livro da série Perdida, da Carina Ricci, né? E eu acho que eu falei bastante a minha opinião. Eu expliquei porque eu tava relendo a série. Que eu tava relendo a série pra ler esse último livro. Então, no meu último vídeo eu falei sobre o 5º livro, e agora, em dezembro, foi o primeiro... não, tava de férias não. Não foi o primeiro livro que eu terminei nas férias, porque eu não tava de férias ainda. Mas eu tava quase. Tanto que esse livro me levou umas 3 semanas pra ler, eu acho. Eu demorei pra ler esse... Nossa, quase um mês. Eu levei quase um mês pra ler esse livro. Tanto porque eu tava muito ocupada com as últimas provas, claro, como porque ele também é bem grande. Ele tem mais de 600 páginas. E ele não é tão bom assim. Eu dei 3,25 estrelas pra ele, mas, pra ser sincera, uma grande parte dessa nota foi pela nostalgia. Porque esse livro representa a conclusão de um ciclo que se abriu lá atrás, já que eu comecei a ler Perdida com uns 12, 13 anos. Assim como, aliás, Stranger Things, que eu terminei de assistir ontem, quando saiu o último episódio, e que representa a mesma coisa pra mim, porque eu comecei a assistir a série com 12 anos lá atrás, quando lançou a 2ª temporada. E isso aqui é a mesma coisa. O livro não é tão bom, bastante coisa me incomodou nele, tem uma linha narrativa de incesto, porque a gente tem um romance entre primos, isso me incomoda profundamente, apesar de ser um primo adotivo. Pra mim, não existe isso, isso me deu um incômodo. Tem bastante coisa que, tipo assim, não precisava ter sido tão dramática quanto realmente foi. Então a história em si não é tão boa, não é tão bem construída. Realmente pra mim, a felicidade que esse livro me deu foi por causa da nostalgia, de verdade. Tanto que eu acho que eu nem tenho muito mais a falar sobre isso. O que eu gostei de fato nesse livro foi mais, como em quase todos os outros livros da série, as revelações ligadas à viagem no tempo e o arco do personagem Alexander. E como esse livro nos explica a backstory dele, assim, a trajetória dele e todo o sistema de ser fada madrinha nesse livro. Então essa parte eu achei legal e interessante. E, de novo, poder ver depois de tantos anos a conclusão de uma história que eu já acompanho faz tempo. Fora isso, o livro foi bem esquecível. E considerando que ele tem mais de 600 páginas, e eu genuinamente creio que ele poderia ter sido pelo menos 100 páginas mais curto. E além disso, aconteceu no final uma reviravolta que eu não sou muito fã. Eu acho que não é spoiler dizer que tipo de reviravolta que é a reviravolta de perda de memória. Eu detesto esse trope,
né? Isso também me irritou um pouco, mas enfim, no geral até que foi uma experiência positiva, mas foi positiva mais por conta da nostalgia mesmo. Bom, depois disso a gente tem o primeiro livro que de fato eu terminei nas férias. Eu terminei ele no primeiro dia das férias, eu acho que eu li ele em 2 dias. Foi durante um fim de semana. Eu acho que eu comecei ele na sexta, que foi o dia que eu entrei de férias, e terminei ele no sábado, dia 13 de dezembro. Minha primeira leitura finalizada das férias. O livro é Morando com um Vampiro. E assim, esse livro, ele é bem besta. Já adianto que ele também não tem uma nota muito incrível não. Eu dei 3 estrelas, porque ele é meio genérico e barato mesmo. Mas eu fui ler esse livro justamente porque é isso que eu sinto que eu preciso no começo das férias, sabe? Eu preciso de entretenimento barato. Tanto que eu até escrevi aqui na minha resenha que eu fui ler esse livro procurando entretenimento barato, procurando desligar minha cabeça, e foi exatamente isso que eu achei. O livro é bem... assim, ele não é muito crível. Ele não é o tipo de... Eu queria muito mesmo, porque eu tenho interesse no tópico vampiros. Só que eu queria ler um livro de vampiro que fosse, tipo, cientificamente crível, digamos assim. Um que realmente falasse sobre, por exemplo, a biologia dos vampiros, como essa coisa de vampiro funciona, um que levasse essa coisa do vampirismo a sério. Um livro, assim, de qualidade sobre vampiros. E eu ainda não achei um livro assim, mas também eu ainda não li nenhum dos clássicos livros de vampiro. Mas esse aqui não era o que eu procurava nesse livro, tá? Só esclarecendo. Esse livro foi um livro que, aliás, eu comprei por, tipo, R$15 numa promoção. Provavelmente, se eu não tivesse encontrado essa promoção, eu nem teria comprado ele. Tem mais 2 livros na série que também são sobre vampiros e eu não acho que eu vou ler. Talvez, alguma hora, se eu achar o segundo livro super barato de novo, né? Ou... sei lá, ler no Kindle, mas num momento assim que eu também precise de entretenimento barato, de desligar minha cabeça, mas... pois é um romancezinho, ele não tem muita trama, e a trama que acontece, o plot que de fato tá lá, é resolvido com bastante facilidade. É realmente mais tipo, oh meu Deus do céu, é um romance com um vampiro. É tipo Teto pra Dois também, só que com um vampiro. Essa é a premissa toda do livro. E, bem... é isso, é um romance barato de vampiro. Em nenhum momento eu fiquei muito emocionalmente investida na história. Inclusive, eu acho que o ponto mais forte desse livro é o fato de que ele não se leva muito a sério. É o fato de que dá pra rir dele, rir da existência dele com facilidade. E ele permite que você faça isso, ele sabe que ele não é um livro muito bom. E eu acho que esse é o ponto mais forte dele, sinceramente. Porque, como eu disse, a trama que existe nele é muito superficial, é muito fina. É muito fácil de enxergar através dela e ver que não tem nada lá. Mas, enfim, 3 estrelas. Foi uma risada fácil e só isso. E eu vou abrir um parêntese meio engraçado aqui. Em todo romance de vampiro, me incomoda muito quando uma personagem humana, né, tem uma cena sexual com um vampiro. Simplesmente, e eu sei que eu vou soar pretensiosa e idiota falando isso, mas me incomoda porque não é possível, biologicamente falando, porque os livros de vampiro, inclusive esse aqui faz isso, sempre enfatizam que o coração do vampiro não bate, que o sangue do vampiro não circula, mas aí o vampiro vai lá e tem uma ereção. Tipo, não faz sentido, porque pra ter ereção precisa ter sangue circulando. Então, isso aconteceu nesse livro, eu prestei muita atenção, porque isso é tipo um pet peeve meu, assim, tipo, é uma coisa pequena que eu não consigo não me incomodar muito com, embora seja uma coisa pequena e idiota. E tipo assim, Bruna, se você tá lendo um romance besta com um vampiro, pra que você tá prestando atenção num detalhe desse? Mas eu presto. Perdão. Agora pra falar das leituras um pouco melhores que eu fiz de fato esse mês. 2 dias depois, mais um livro que eu li em 2 dias, porque tinha começado as férias e eu tava animada, tava com energia. Eu não queria fazer nada além de ficar em casa e ler. Então, em 2 dias eu li Os Quatro Grandes da Agatha Christie. Também é uma tradição minha, e eu acho que eu já devo ter mencionado isso em outros vídeos, ler um livro da Agatha Christie quando começam as férias. Porque quando eu leio um livro da Agatha Christie, eu vou mais ou menos... não é
não é a mesma filosofia da filosofia que eu tive quando eu fui ler Morando com o Vampiro, porque não é como se quando eu lesse um livro da Agatha eu desligasse meu cérebro, não. Mas a questão é que os livros da Agatha, eu sempre sei que eu consigo ler rápido e que eu vou tirar entretenimento dele com certeza. Não é um entretenimento barato como o entretenimento de Morando com o Vampiro, é uma coisa um pouco mais de substância. Eu gosto muito da estrutura dos livros da Agatha também, então é tipo um conforto familiar pra mim. Ler um livro da Agatha, especificamente um livro do Poirot, quase sempre é o que eu faço. No começo das últimas férias eu tinha lido O Assassinato de George Ackroyd, foi ótimo, inclusive. Ele é muito bom, eu vou dar o spoiler de que ele não entrou na minha lista de melhores, mas ele é uma menção honrosa dos meus melhores livros do ano, né? Mas enfim, agora em dezembro eu li Os Quatro Grandes. E Os Quatro Grandes foi bem diferente do que eu imaginava, porque ele começa, que nem quase todo livro da Agatha, com um cenário, um contexto, e aí, pô, um corpo morto que aparece. E eu pensei que ia ser só um livro de investigação normal, que nem quase todos os outros livros do Poirot, sobre esse assassinato que aconteceu. Mas não, na verdade, Os Quatro Grandes é um livro bem diferentão. E que envolve o Poirot investigando uma gangue internacional. Tipo, uma organização criminosa internacional. Então ele é bem diferente mesmo, bem diferente da maioria dos livros do Poirot, mas é interessante. Eu dei 4,25 estrelas, porque pra mim é muito difícil um livro da Agatha ser menos de 4 estrelas. De verdade. Só porque, como eu falei, mistérios pra mim, especialmente os mistérios da Agatha, são muito estimulantes. Eu gosto muito do que eu sinto enquanto eu tô lendo um mistério. E eu sou muito curiosa, então, assim, sempre vai captar pelo menos um pouco o meu interesse. E eu gosto do jeito da Agatha, da escrita da Agatha, da estrutura dos livros da Agatha. Esse não teve a estrutura que quase sempre o livro do Poirot tem, e eu vou ser sincera, como o que eu procuro nos livros da Agatha é quase sempre essa estrutura familiar. Talvez tenha sido por isso que eu tirei 0,75 estrelas do livro, apesar dele ser bem legal. Assim, esse aqui, ele também é bem fora da caixinha. Os Quatro Grandes, especificamente. É bem fora da caixinha. Acontece bastante coisa doida nele. Bastante coisa doida. Mas eu meio que fui pega de surpresa por todas as reviravoltas e fui enganada em todos os momentos que ela queria que a gente fosse enganado. Então, tipo assim, eu não posso deixar de admitir que ela me pegou. Mas é uma coisa bem estrombólica, assim, tipo, não tem, esse livro não tem a estrutura normal de um livro do Poirot. Eu acho que eu já enfatizei isso bastante, mas só uma última vez. Mas ainda assim, é muito legal. Eu li em 2 dias, ele foi bastante estimulante pra mim, ele me deixou muito curiosa. E eu gostei. Não é um dos mais incríveis, não entra ali no meu top 5 livros da Agatha, mas é muito bom, é muito bom. E eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Depois, de novo, 2 dias depois, isso aqui foi uma série de livros que eu li em 2 dias, porque começo das férias, né? Energia de começo das férias. No dia 17 de dezembro, eu terminei o livro Salmo para um Robô Peregrino, da Becky Chambers. Eu gostei bastante. Eu dei 4,25 estrelas. Assim, esse era um livro que já tava no meu radar fazia um tempo. E era um dos livros que eu tava pretendendo ler nas férias mesmo. Porque eu gosto muito de ficção científica. E eu sempre me pergunto por que eu não leio mais ficção científica. Por que eu ainda não li a maioria dos clássicos de ficção científica. Mas eu li um esse mês, já chego lá. Mas eu não sei porquê. Na maior parte do tempo eu não leio livros de ficção científica, demora pra eu pegar um novo livro de ficção científica. E esse aqui, ele era tão pequenininho, ele parecia uma coisa que eu ia conseguir, mesmo que o universo fosse maluco, e não era tão maluco assim. Eu acho que o mais maluco desse universo é o fato de como as pessoas, elas, tipo, aceitam umas às outras. Esse é um universo... Esse é o primeiro livro de sci-fi, assim, o primeiro livro futurista que eu leio, que é super otimista. E eu acho que essa é a coisa refrescante dele, sabe? E eu já ouvi falar que a outra série da Becky Chambers, além do Monge Robô, né? Aquela outra que é, não sei o que, uma órbita estranha para um planeta distante irritado, não é alguma coisa assim, uns títulos bem longos. Também é meio assim, também é fofa, também é otimista. Isso eu achei legal, eu achei refrescante. Também a perspectiva bastante neutra e bastante calma sobre gênero.
nesse livro. Eu não sei se eu tô expressando certo o que eu quero expressar, mas, tipo assim, o protagonista... Eu vou falar o protagonista porque não tem um jeito muito bom de falar sobre personagens não binários em português, mas o protagonista é não binário. E eu achei isso muito legal. Porque é uma coisa muito naturalizada, e é justamente essa coisa que eu achei mais irreal. E tem muitas coisas irreais no livro, mas o fato de que esse protagonista é tão bem aceito, e tem vários outros personagens não binários, e, tipo assim, ninguém questiona isso, é um pouco irreal, mas é muito refrescante. É muito... assim... tira uma tensão dos seus ombros que você nem percebe que você tá carregando, né? Que é essa expectativa de gênero que a gente meio que nasce tendo, né? Na sociedade em que a gente vive. Isso eu achei muito legal. E assim, esse livro ele é um pouquinho sem plot, só vibe. E eu gosto de livros assim. Na verdade, talvez eu não tenha dado 5 estrelas justamente porque ele é bem low stakes. O livro inteiro é basicamente só um estudo de personagem sobre esse monge, o Dex, né, que é o protagonista, não binário, e as interações entre monge Dex e o robô. A visão que esse livro traz sobre os robôs, e mais especificamente a visão que os robôs têm sobre o mundo nesse livro, é provavelmente a parte mais interessante de todas. Porque os robôs nesse universo, se você não sabe sobre o que é um Salmo pro Robô Peregrino, é um livro no qual os robôs uma hora ganharam consciência, resolveram parar de trabalhar para os humanos e fugir para o mato. E aí ninguém nunca mais viu eles. E esse livro retrata meio que a primeira interação entre um robô e um humano em séculos. E os robôs, eles têm uma ideia muito interessante sobre o que significa estar vivo, sobre as funções que as pessoas têm, sobre os trabalhos que as pessoas decidem realizar. E de novo, é muito interessante, é muito refrescante. Esse livro, ele não é muito real, porque ele é tão otimista, mas ele também, assim, traz pensamentos muito, muito importantes. E a decisão da autora, da Becky Chambers, de colocar esses pensamentos que são bem legais e fofos sobre o mundo na forma dessa pequena novela sci-fi sobre robôs que constroem uns aos outros na floresta com partes recicladas dos seus robôs antepassados e tal. É muito interessante, é uma ideia muito criativa e muito confortável. Isso aqui, essa foi a coisa que a primeira frase que eu escrevi aqui na minha resenha. Assim como existe o gênero cozy fantasy, né? Isso aqui é como se fosse um cozy sci-fi. E eu achei legal. Eu tô com vontade de ler a segunda novela, né? A continuação desse livro. E eu já comprei Na verdade, eu comprei o livro que vem os dois, porque eu não achei o livro que vem só o segundo volume, né? Que é o A Prayer for the Crown Shy. E eu pretendo ler em breve. Enfim, gostei bastante. Depois, e esse aqui eu levei um pouquinho mais de tempo pra ler, eu li O Vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan. E eu vou dizer, eu dei 3,5 estrelas. Eu queria ler esse livro fazia um tempo, porque ele é um clássico, e de novo, porque eu tenho interesse em literatura sobre vampiros, eu meio que quero me aprofundar nesse tópico. E é um clássico brasileiro, né? Eu pensei, assim, pelo que eu tinha ouvido falar do livro, parecia um clássico gótico brasileiro, sabe? Uma coisa diferente, mais sombria da literatura nacional. E eu fiquei, caramba, eu preciso dar uma chance pra esse livro. Mas eu vou dizer que eu não gostei. Esse livro, ele é, tipo, legal e interessante na teoria, mas muito, muito chato na prática. Porque o que acontece? Esse livro, ele mostra vários capítulos que são como se fossem pequenos contos sobre o Nelsinho, que é o vampiro de Curitiba, vivendo sua vida, né? Pequenas histórias sobre ele que, né, vivendo sua vida. E pelo que eu entendi, ele não é um vampiro literal. Ele é um vampiro que, em vez de sangue, em vez de predar as pessoas pra obter sangue, quer predar as pessoas pra obter sexo. E ele, pelo que eu entendi também, eu tô tirando essa interpretação do meu rabo, é como se ele fosse o vampiro porque ele representa a degradação moral da cidade crescente de Curitiba. Isso aqui é um livro da virada dos... Não,
Virada do século não, do meio do século... É o contrário, né? Do meio do século XX. Era de 1960, mais ou menos. E a cidade de Curitiba tava crescendo e, tipo assim, tava se tornando uma cidade cada vez mais sinistra, né? Então, essa ideia é uma ideia muito legal. Mas a execução é muito chata, porque todo o capítulo, toda a história é só o Nelsinho indo se aproveitar de mais uma mulher, sabe? Toda a história é isso. Toda a história é isso. É ele indo atrás de uma mulher, indo se aproveitar de uma mulher em um contexto diferente. E é muito chato, é muito chato. Tanto que o livro tem 100 páginas, eu acho que ele só tem 100 páginas. 110, eu acho que é isso. E eu levei 4 dias pra ler, porque é chato, eu não tava gostando. Eu realmente não tava gostando desse livro. E foi eu ter ficado empacada nesse livro que me impediu de terminar o próximo livro antes de viajar. Então, era o próximo livro que eu li, que é Admirável Mundo Novo, era um livro que eu queria terminar antes de viajar, mas eu não consegui. Eu levei ele pra viagem e eu só terminei ele no dia 24. É porque eu viajei na virada entre o dia 22 e 23. E Admirável Mundo Novo eu gostei muito. Muito, 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 muito. Eu não sabia muito o que esperar de Admirável Mundo Novo. Eu só sabia que é um clássico da ficção científica e, como eu disse, eu quero me aprofundar mais na ficção científica. E até agora, os livros clássicos da ficção científica que eu li, nomeadamente o Fahrenheit 451 e o Flores para Algernon, foram livros que eu gostei muito, 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 muito. Então, eu queria ler ele por isso, basicamente, mas eu não sabia o que esperar. Eu achei a construção do universo de Admirável Mundo Novo tão adoravelmente esquisita, tão criativa, mas tão crível. Esse aqui, ele é mais ou menos o contrário de Um Salmo para um Robô Peregrino, no sentido de que, em vez de ser otimista, mais difícil de acreditar, ele é pessimista e fácil de acreditar, só que ambos são muito criativos, ambos são universos muito criativos, então é tipo como se eles estivessem num espectro de universos criativos na ficção científica, só que Admirável Mundo Novo tá num extremo em que, tipo assim, é um futuro muito ruim, mas eu consigo acreditar que as coisas que estão descritas nesse livro aconteceriam. E o livro da Beck Chambers tá no outro extremo. E, meu Deus, o livro já começa com 3 capítulos, assim, de infodump pra você sobre o universo, né? Começa com um tour numa fábrica de bebês. E essa parte, na verdade, é a parte que eu achei mais difícil de acreditar. A parte em que os bebês, eles não são mais gestados por mães. Eles são fabricados. E eles são fabricados já pensando em qual vai ser a função daquele indivíduo que tá sendo fabricado na sociedade. E existem castas nesse universo, e o jeito como... o preconceito que existe contra as castas mais inferiores é muito crível. É uma coisa que eu realmente consigo imaginar a sociedade fazendo. Nossa, os 3 primeiros capítulos, como eu falei, são um tour pra essa fábrica de bebês e é muito interessante. Eles vão explicando o universo, a história do universo, como funciona todo esse processo de fabricar as crianças. E é muito interessante. Eu gosto do estilo de escrita. Eu amo o universo. Realmente o universo é a melhor parte. O livro, ele segue vários personagens, tanto que eu não conseguia ter certeza nunca de quem ia ser o protagonista da história. Mas eu acho que todos os personagens, eles são boas representações do que eles devem representar. Eu não sei como expressar além disso, mas, assim... por exemplo, a gente tem a Lenina. Em uma parte do livro eu achei que a Lenina talvez fosse a protagonista. E a Lenina, ela é uma beta, né? A beta é a segunda classe mais alta. Tem os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys. E ela é uma beta. E, tipo assim, ela representa toda a aceitação e contentamento com a própria condição que essa sociedade prega. E ela representa isso muito bem. Muito, muito bem mesmo. Enquanto tem um outro personagem, que é o Bernard, e ele é um alfa, ou seja, ele é um cara privilegiado, mas ele é um cara estranho, que nunca entendeu muito bem as outras pessoas dessa sociedade. E, especialmente na primeira metade do livro, eu me identifiquei muito com ele. Muito mesmo.
mas depois a coisa acabou ficando meio doida. E aí tem o John, que eu diria que é o mais perto que a gente tem de ser um protagonista mesmo. E o John, ele é um selvagem, porque nesse mundo existem reservas de selvagens que são como se fossem reservas indígenas. E esses selvagens, eles vivem isolados do governo controlador dessa nova sociedade. E ele é trazido pra essa nova sociedade, pra esse admirável mundo novo. O que, aliás, é um título que saiu de Shakespeare, eu não fazia ideia. E esse personagem, o John, ele cresceu lendo um livro do Shakespeare. E ele cita Shakespeare toda hora, e é muito interessante. As maneiras como ele escolhe fazer isso. Eu acho muito legal. Eu acho o uso de Shakespeare nesse livro muito interessante. E, enfim, o arco dele é muito triste, mas também é muito realista. Ele traz a perspectiva de uma pessoa de fora da sociedade. E ele, tipo, não consegue aceitar o que tá acontecendo ali, mas a mensagem que o livro tenta trazer sobre ele é que ele sozinho, uma pessoa sozinha, não consegue mudar, não consegue ser uma força forte o suficiente pra mudar o que tá acontecendo a nível de sociedade. Então ele é meio que derrotado nesse sentido, e é muito triste. Outra coisa que eu gostei muito é que o autor, ele simplesmente consegue prever algumas coisas que realmente viriam a existir no futuro, como, por exemplo, a pílula anticoncepcional. Esse livro foi publicado em 1930, e eu fui pesquisar, e não existia pílula anticoncepcional ainda nessa época. Ela só surgiu, tipo, nos anos 50, 60. Então eu achei muito interessante que ele já inseriu a pílula anticoncepcional na história. E ele também previu algumas outras coisas que não chegaram a existir, pelo menos não ainda. E ele não previu algumas coisas que eu acho que eram de se esperar que ocorressem. E um exemplo muito engraçado disso é que ele achava que ainda iam existir ascensoristas nos elevadores. E não existem mais há muito tempo. Então, enfim, ficar comparando o que ele achava que ia ser do futuro com o que de fato aconteceu foi interessante. E, aliás, a minha edição do livro, ela vem com um prefácio escrito pelo Aldous Huxley 15 anos depois, ou seja, em 1945 ou 6. Tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. E, tipo assim, basicamente o que ele disse ele disse bastante coisa nesse prefácio. Ele falou que ele faria diferente se ele tivesse escrito o livro depois, e sobre como ele acha que as invenções da Segunda Guerra Mundial mudam o futuro que ele previu. E é muito engraçado porque... Não, é tenso, é triste, porque ele fala muito da guerra, né, nesse prefácio, mas a coisa engraçada é que a bomba atômica tinha acabado de ser inventada. Então ele fica tipo... Bom, gente, não se preocupem, talvez esse futuro que eu previ não aconteça porque a gente vai se explodir, né, até lá com a bomba atômica, então relaxem. E eu achei isso engraçado. E eu não lembro se eu falei, mas eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. E, sinceramente, eu só não dei 5 porque tem alguns pequenos pontos que me incomodam. E o principal ponto é o racismo. Porque, tipo assim, eu falei que tem castas. Tem 5 castas. E eu percebi que todas as pessoas de pele escura, todas as pessoas negras e tal, que aparecem na história, são de castas mais baixas. E eu não sei se isso foi feito propositalmente como uma sátira, tipo assim, se isso foi feito com consciência, ou se isso foi feito porque o próprio autor era racista. E eu não sei se tem como saber. Eu ainda não fui pesquisar sobre isso, mas isso me incomodou. Assim como não tem nenhuma mulher na história que seja da casta mais alta de todas, que é a casta alfa, não tem nenhuma. Então eu fiquei ali meio... não sei o que pensar. Mas enfim. De resto, o livro é muito, muito bom. E por fim, o último livro que eu li esse ano, que eu terminei ontem, dia 31 de dezembro de 2025, foi o livro Wellness, do Nathan Hill. E, meu Deus do céu, esse livro é muito bom. Eu dei 4,75 estrelas pra ele, pensei em dar 5. Ainda estou pensando, sinceramente, porque eu acabei de acabar. E caramba, eu tinha conseguido esse livro pela assinatura Book of the Month, né? Que existe só nos Estados Unidos, infelizmente, que eu tenho acesso graças à minha mãe. E eu tinha escolhido esse livro fazia um baita tempo, lá em 2023. E ainda não tinha lido. Esse tinha sido um dos primeiros livros que eu ganhei da assinatura e eu ainda não tinha lido. Não sei porquê.
Assim, o livro ele também ele é um pouco... Ele intimida um pouco, porque o próprio site fala que ele é um livro muito cerebral. Diz que ele é highbrow, né, que é uma coisa, assim, bastante culta. E também porque o livro tem 600 páginas. Então, ele é grande, assim, ele é desse tamanho e dessa grossura. Então, ele intimida um pouco. Mas, caramba, como eu tô feliz que eu, de fato, li ele. Eu demorei um pouco mais, né, pra ler ele. Acho que eu demorei, tipo, uma semana pra ler esse livro. Justamente porque ele não é muito fácil de ler. Mas, nossa, valeu muito a pena. Muito a pena. E eu tô muito feliz que eu consegui concluir esse livro antes do ano acabar. E só tô feliz que eu li ele pra começo de conversa, porque ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Ele segue um casal, o Jack e a Elizabeth. E eles são duas pessoas que tinham tido relações muito complicadas com suas respectivas famílias por motivos bem diferentes. E essas relações complicadas que eles tiveram com a família, número 1, fizeram eles saírem de onde eles tinham crescido e ir pra cidade de Chicago. 2, moldaram bastante a personalidade deles e fizeram eles acrescentarem coisas artificiais a si mesmos e a imagem que eles apresentam de si mesmos pro mundo. E aí, eles se conhecem quando eles são jovens estudantes em Chicago. Ele é um fotógrafo, ele é um artista barra fotógrafo. E ela estuda várias coisas, mas ela acaba se aprofundando no campo da psicologia. E especificamente no estudo do efeito placebo. E isso é uma grande parte da história, porque, caramba, as teorias, as ideias, as partes da trama que tem a ver com o efeito placebo são extremamente interessantes. Eu não sei nem o que eu posso falar sem estragar a experiência da história, porque o tempo inteiro o livro faz você acreditar numa coisa e conta uma coisa de um jeito, e depois conta essa mesma coisa de outro jeito. E faz você perceber que a verdade talvez não seja aquela que você inicialmente achava que era. E toda essa exploração faz parte da discussão maior que existe sobre o efeito placebo. E não só sobre o efeito placebo em si, mas sobre o que é a verdade. Então, por exemplo, Wellness é o nome da empresa em que ela trabalha, que é, na verdade, um instituto de investigação de placebos, né? Só que ela não pode usar esse nome porque as pessoas não podem saber que elas estão recebendo placebos. E no início, a ideia é provar o que é um placebo e o que não é. Tipo assim, que tratamentos são reais e quais não são reais. Mas depois a Elizabeth percebe que placebos podem ser usados. Que, assim, apesar do efeito deles não terem uma base científica, não dá pra negar que existe um efeito. Que o efeito placebo, ele pode ajudar. E aí ela começa a fazer estudos alternativos e tratamentos alternativos muito loucos. E, enfim, o livro é muito sobre também quem ela e o Jack são como pessoas. Eu gosto muito deles. Durante o livro eu me identificava um pouco mais com a Elizabeth e gostava um pouco mais do Jack, só que isso mudava muito de momento pra momento. Teve uma parte específica do livro que eu fiquei com muita raiva do Jack, e tinha algumas partes do livro que eu gostava mais da Elizabeth ou menos, enfim, isso variava. Mas, enfim, no final o livro quer mostrar pra você que eles dois são profundamente humanos e que, apesar dos erros e das dúvidas deles, as coisas que eles sentem são reais. E que as coisas que eles fazem são só, talvez, tentativas. Assim, a tentativa deles de fazer o melhor com o que eles têm. E com o que eles sentem, sabe? E, de novo, eu não posso falar muito porque eu sinto que... Porque esse livro, de novo, ele não tem muito plot. Ele tem vários acontecimentos que vão moldando a progressão da história. Mas não tem, tipo, uma única coisa que eu possa dizer, isso aqui é a trama. Não. É mais uma exploração realmente do personagem, da Elizabeth e do Jack. E eu amei esse livro, amei esse livro. Eu amei o final do livro. Eu quase chorei mais de uma vez. Não cheguei a chorar de fato, mas eu quase chorei. Eu cheguei muito perto, principalmente em 2 cenas perto do final. E, meu Deus, eu realmente acho que de todos os livros que eu li em dezembro, esse foi o meu favorito. O Wellness foi o meu favorito. E talvez, não querendo dar muito spoiler, talvez ele entre até na lista de melhores livros que eu li o ano inteiro. Porque ele é realmente fantástico. E, bom,
foram esses os 7, eu acho que 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros que eu li no mês de dezembro. Eu tô muito satisfeita com o mês de leitura que eu tive. Eu sinto que eu pude aproveitar bem esse começo de férias. E especialmente agora com essas últimas 2 leituras que foram as melhores, de longe, né? Admirável Mundo Novo e Wellness. E, bom, eu vou voltar em breve, com certeza, com a minha retrospectiva de leitura do ano inteiro, em que eu vou falar quantos livros eu li no total, quais foram os melhores, quais foram os piores, toda essa ladainha. Assim que eu tiver a oportunidade de ter um pouco de paz e silêncio pra gravar um vídeo, o que tá bem difícil nas minhas férias em família, mas tudo bem. Porque, afinal, a gente tá em época de festas, né? De Natal, de Ano Novo. E eu tô na casa da minha mãe e eu passo a maior parte do ano longe da minha mãe. Então, isso me traz muita felicidade também. Tô aproveitando bastante a companhia das minhas irmãs. Então, apesar de a galera da minha família tirar toda a minha paz, eu ainda assim sou grata por isso. Eu espero que qualquer pessoa que esteja assistindo tenha tido um bom ano de leitura. E tenha um ano de leitura ainda melhor em 2026. E é isso. Tchau, tchau.